Ouvimos bastante o nosso Pedrinho, presidente do Vasco. Falou sobre assuntos importantes, principalmente no início da entrevista coletiva em relação a contratações, enfim, se defendeu do que achou que tinha que se defender. E aí eu acho que o ponto mais... dois pontos importantes, né? Um foi a parte que ele fala sobre alguns jogadores que ele achava que ia dar certo, né? E acabaram não dando, e outros que eles achavam que não iam dar certo e deram certo. Eu acho que não são... Tem mais pontos aí, né? É uma coletiva que o Vasco tá prestes a entrar na zona de rebaixamento. Tem pontuação de rebaixado. Uhum. Tá com a mesma pontuação do Santos, que tá na zona de rebaixamento. O Vasco foi eliminado precocemente do Sul-Americano nos playoffs, sendo goleado na primeira partida. E uma coletiva do seu presidente, no mínimo você esperava algo sobre o futuro do Vasco, né? E o que a gente viu numa coletiva é ele se justificando. Ele só se justifica e se explica desde o que ele falou, contando as mesmas histórias tristes, as mesmas histórias que, tipo assim, ninguém duvida da boa vontade dele com o Vasco, acho que ninguém duvida disso. Teve poucas perguntas de futuro, né? Não, mas aí teve uma que ele respondeu. Teve sobre que ele não pode garantir quando vai ser campeão. Ele perguntou. Mas que tem que esperar o processo. Foi perguntado sobre o dinheiro que foi mal gasto. Sim. E aí ele já poderia ter entrado fazendo uma autocrítica. Assumindo que errou. Só que ele assumindo que errou em Jean Davi, que errou em Suíço, que errou em Lucas Oliveira. Ele preferiu falar que a gente tá vendo. Não é assim, 60 milhões, que é uma coisa parcelada. E como sempre, vocês estão vendo só quem deu errado. Vocês não estão vendo quem deu certo. Então, tipo assim. Defende o Felipe numa crítica. Quem esperava o Vasco recalculasse rota agora no meio da temporada e tal, acho que vendo essa coletiva tá bem claro que. Basicamente ele disse isso na cara de todo mundo. E ele passa o cenário financeiro. O Vasco vai continuar fazendo o mesmo trabalho que faz desde o ano passado. Acho que isso tá bem claro. Eu acho que ele faz questão, inclusive, de deixar isso e os bem pontos claro, que vocês estavam pegando, mas Felipe, foi perguntar a história do Capasso lá. O Felipe errou, eu concordo que ele errou mais. Tipo, acabou defendendo o Felipe porque e quis deixar que tem subentendido você sabe com o Lineker que tinha algo subentendido com o Capasso que ele sabia o que era. Que o cara isso poderia justificar de certa forma. Até que ele fala que não justifica, mas justifica, né? E na história do Tangier, a gente tava falando aqui antes também, acabou que no final... Ele não explica. Ele não fala nada. Disse que não soube, né? Então, ficou sabendo hoje. Ele ele soube ontem aí ele falou do acusador, isso, né? Aí... Que soube que o cara tinha... o que eu senti ele falou sobre uma agressão dele, sendo que não falou sobre a agressão que, de fato, o Crave recebeu. O print tá lá, o print tá em todas as matérias, tá bem claro o que o Crave vem fazendo no Twitter e que existem meios legais, como a gente já tinha dito aqui, que poderia ser buscado pra resolver com ele. Não é fazendo coação, não é agredindo, não é fazendo nada disso. Ele se defende dizendo que e aí, o presidente do Vasco, quando existe um funcionário / torcedor que é coagido dentro do estádio, o mínimo que o presidente tem que fazer é explicar a situação. E ele fugiu de explicar a situação. Ele quis falar sobre as condutas, que todos sabem do Crave, questão de Twitter, e quis falar sobre agressões que ele recebe no Instagram próprio. Coisas que envolvem ele. E diz que não mandou nada. Mas aí, de novo, Matheus, é só pra deixar bem claro. A coletiva que tá rolando hoje é do Clube de Regatas Vasco da Gama. E não parece. Isso me dói. Porque eu, como torcedor, eu quero saber do futuro do Vasco. Eu quero saber o que o Vasco vai mudar pra melhorar e sair dessa situação que a gente vive há 15, 20 anos. Que eu não aguento mais isso. E a coletiva de hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama não foi do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi do Pedro Paulo. Foi do Pedrinho. Justificando todas as ações dele, justificando as coisas que ele sofre. E ele sofre mesmo. E ele tá certo em reclamar. Tal, mas o Vasco, na situação que tá, você tem que explicar o que tá acontecendo. Fala com o torcedor. Dá o que você vê pro futuro pra resolver essa situação. Não é a coletiva do Pedrinho, é a coletiva do Vasco. E ali parecia que o Carregal tava justificando o trabalho dele, o Amodeus tava justificando o trabalho dele e o Pedrinho justificando o trabalho dele e do Felipe. Em nenhum momento o Vasco foi debatido. Mas assim, às vezes vocês não querem ouvir isso, mas também, mesmo naquele discurso ali que é mais pesado, que é um monte de número e tal, foi dito a situação do Vasco, que a gente já sabe. A situação do Vasco não tem resultado a curto prazo.
só se vender. E vender, do jeito que tá complicado. Mas nem tem isso, um tempo aí, 1 ano e meio, que tá um ano e meio pra isso. A única solução do Vasco é essa, porque senão é o Vasco asfixiado, é o Vasco sem dinheiro, é o Vasco sem recurso, é o Vasco que contrata... Mas é mentira que não tem dinheiro. Não, tem dinheiro pra poder pagar o Tem um salário da dinheiro muito galera. mal gasto que, obviamente, né? Quando você se compara com os outros clubes do Rio, principalmente pós-Copa do Mundo de Clubes, vai ser um gap muito diferente. Mas até ano passado, o gap Fluminense-Vasco era tão diferente assim? O dinheiro gasto pelo Fluminense era tão diferente quanto o do Vasco? Não era. Ainda tinha um Vasco com a SAF ainda, né? Não era. Então, tipo assim, o Vasco gastou o dinheiro, o Vasco trouxe reforços e gastou mal. Na maioria deles. Isso a gente já falou, é o pior gasto que tem. Então assim, faz uma autocrítica. Só que não, ele quer sempre se defender. Ele quer sempre falar, vocês só estão olhando para as pessoas, os jogadores que deram errado, vocês não estão olhando para o que deu certo. Gente, autocrítica. Assume que errou em algumas coisas e que a partir de agora você vai mudar. A partir de agora, o estilo de mercado do Vasco vai ser diferente. A minha percepção sobre a coletiva do Pedrinho tá ligada diretamente ao fato dele... por exemplo, quando ele é questionado sobre o assunto do Tangerino, ele tem que se expressar sim da maneira que se expressou em relação às ameaças que vem recebendo, em relação aos conteúdos do tweet. E procurar meio jurídico pra processar e tal. E eu acho a acusação... É grave. Eu acho a acusação grave também do influenciador que diz que o Pedrinho mandou bater. É grave também essa acusação. Além do mais grave, na minha visão, que é ameaçar expor o endereço, falar que incentivar lixamento. Pra mim, é crime. Esse é o caso mais grave, mas também é grave você induzir ou até mesmo acusar o Pedrinho de ter mandado funcionários do Vasco agredirem. Ou se você não tiver como provar, é leviano isso. Exatamente. Ou mostra uma foto eu acho que o Pedrinho, ele mandando bater. Eu acho que o Pedrinho, ele tem total direito e até dever de fazer isso pra expor e principalmente pra também colocar um basta nisso tudo, porque é algo muito complicado mesmo, principalmente na questão pessoal. O que eu acho é que fica faltando uma versão em relação ao funcionário do Vasco, ao caso. Um posicionamento do clube de regatas Vasco da Gama. Em relação ao caso. Não da pessoa Pedrinho que sofre ameaça, e isso é errado. E assim, eu não sei... errado. Então, mas e assim, eu tinha que falar era o Amodeu, porque o Amodeu é o CEO. O CEO, ele não é o CEO do futebol, ele é o CEO da instituição. Sim, ele mas fala... é porque ali o Pedrinho, ele centraliza. Ele centraliza. Eu acho que seria o caso do Pedrinho. Tinha que falar. Do Pedrinho se pronunciar. Eu sei que daqui a pouco... falando do funcionário. Não, então... O Pedrinho se defendeu, certo? Eu não mandei matar ninguém. Quem me conhece sabe. Eu acho que o Amodeu tinha que trazer... Você queria uma posicionamento institucional. Só que o Pedrinho centraliza o funcionamento. Mas só que aparentemente o Tangerino é um funcionário do Pedrinho. Entendeu? Do associativo. Não é nem o senhor. Ele faz o relacionamento com a SAF. Ou seja... Não, mas o Amodeu não é CEO da SAF. É CEO da SAF. Vamos lá, vamos... Ele é o CEO do Vasco. Não vai, da SAF. É da SAF. Mas vamos lá, é só usar o mesmo mecanismo que ele usou pra falar dos jogadores. Vocês só olham pros jogadores que deram errado e não olham pros jogadores que deram certo. Ele só olhou pra atitude errada do Crave. Ele não olhou pra atitude errada do funcionário dele. Isso tá errado. Isso aconteceu em São Januário. Após uma derrota. Com um cara que está trabalhando lá. Isso não pode ser normalizado. Ele não pode justificar com as coisas que acontecem no pessoal dele. Ele tem que posicionamento da instituição Vasco da Gama. Ele tem que se posicionar. E mais uma vez ele não se posicionou. Por quê? Porque, mais uma vez, eu e eu. É tudo eu. E aí, assim, vai também até o Ricardo, pra quem estiver acompanhando o corte, a gente não vai acompanhar a entrevista toda. Então pode ser que o Pedrinho se pronuncie durante a entrevista ainda, se alguém novamente fizer a pergunta novamente, pode ser que ele se pronuncie, enfim. Mas eu acho que fica faltando essa parte e também a parte de assumir um pouco mais a questão das contratações que foram erradas. Agora, principalmente com o Lineker, quando ele é sempre assim, né? Cita o Felipe, o ânimo exalta. Você dar aquele tipo de resposta numa coletiva, eu não acho de bom tom de um presidente fazer. Eu sei que é mais normal aqui no Brasil do que do que era pra ser, mas aquele tipo de resposta pra mim não é um posicionamento de presidente também, né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.